Estaremos ministrando a ceia no final, amém? Números capítulo 23. Nós vamos entrar aqui um pouquinho nessa história de Balaque e Balaão. E essa história está no capítulo 22, 23 e 24 de Números, onde você vai observar que um rei de Moabe, ele começa a ficar preocupado. Esse rei fica preocupado, porque a nação de Israel começa a se multiplicar, começa a crescer, e eles começam a tomar território, eles começam a ganhar terreno, eles começam realmente a vivenciar aquilo que Deus havia dito para eles lá atrás, antes deles saírem do Egito, ou até antes, lá em Abraão, quando houve uma promessa em Abraão, em Gênesis capítulo 12, que dele sairia nações da terra, seria bendito sobre toda a terra. E eles começam já a viver isso. E esse rei de Moabe, ele começa a ficar preocupado. É só você ler depois, eu não vou entrar nesse detalhe para você, mas eu quero ler apenas esses 2 versículos para expor com você alguns versículos aqui e alguns princípios de que nós já estamos vivendo esse algo novo do Senhor, e muitas vezes nós não percebemos, porque há uma unção sobre nós. O texto mostra que há uma unção sobre nós, há uma bênção sobre nós. Nós somos abençoados por Deus, nós somos abençoados pela palavra de Deus. Eu disse aqui, acho que foi na gravação desse culto que está tendo hoje aqui, a palavra de Deus, ela é inerrante. Na teologia você aprende isso. A palavra de Deus, ela é infalível. Na Bíblia não existe, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, todo ponto, todo traço, toda vírgula, todo parágrafo, toda frase, todo advérbio, todo pronome, todo verbo, tudo que há aqui, tudo é palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Se Deus escolheu para que esses livros estivessem aqui, é porque Deus permitiu que nós possamos conhecer a palavra, e não somente conhecer a palavra, mas fazer a palavra ser conhecida. Amém? Então, se Deus está dizendo aqui que há uma bênção sobre a minha vida, há uma bênção sobre a minha vida. Eu creio porque não foi um profeta quem disse, não foi um patriarca quem disse foi Deus. Através dos narradores, através dos profetas, através dos apóstolos, através dos patriarcas, através de seja quem for, é Deus inspirando, ou seja, Deus soprou para dentro, né? A Bíblia diz no Antigo Testamento que o soprar, o fôlego de vida ali no homem é o ruach de Deus. Ele soprou vida, mas para que o homem se tornasse um ser vivificante, para que a palavra de Deus estivesse no coração dele e ele vivesse por aquilo que Deus havia soprado. E quando a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que a palavra de Deus é inspirada, é esse soprado para dentro. Então ele inspirou alguns profetas, ele inspirou alguns homens, ele inspirou algumas pessoas, soprou a palavra dentro daquelas pessoas, e Deus veio trazendo a revelação do seu propósito, veio trazendo a revelação da sua vontade, veio trazendo a revelação do seu desejo. Então, queridos, não há como a palavra de Deus não ser íntegra. Já que estamos falando sobre integridade, a palavra de Deus é íntegra porque o céu é íntegro. O Pai é íntegro, o Filho é íntegro, o Espírito é íntegro, há uma integridade no céu, e essa integridade tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Dá um amém abafado aí. Isso. Entenda isso. Para que você tenha ideia, olha onde nós vamos lá para a oração de Jesus agora, no capítulo 6, quando Jesus ensina os seus discípulos como era o jeito certo de orar, ali apenas uma oração modelo, mas a frase que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele está falando assim: quando você ora essa frase, você está trazendo a integridade do céu para dentro de você, porque você está trazendo o domínio, você está trazendo o governo, você está trazendo o reino de Deus. E vocês já me ouviram dizer isso aqui: quando o reino vem, o rei também vem. Amém? O rei vem, e quando o rei vem, ele vem para governar. Só ele quer exercer controle, só ele quer exercer domínio. Então não há lugar, queridos, estamos falando sobre esse tema, não há lugar no nosso coração, não pode existir lugar no nosso coração
que haja parcialidade. Tem que ser inteiro, tem que ser completo, tem que ser íntegro em Deus. Não tem como eu estar crente hoje, amanhã não está mais. Eu digo e sempre repito: filho de Deus não tem vida secular, filho de Deus tem vida com Deus. Ah, não, a minha vida secular. Uai, então você não se converteu ainda. Ah, minha vida secular lá no meu trabalho. Não, você é filho de Deus lá no seu trabalho. Você é cheio do Espírito Santo no seu trabalho. E lá no seu trabalho, Deus vai fazer com que você exerça o reino de Deus, a integridade desse reino naquele lugar onde você está. Amém? Então, se Deus está dizendo pela integridade da palavra dele que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Então não permita que as coisas externas roubem as internas, roubem as eternas. Se Deus plantou em mim algo que é sobrenatural, eu tenho que sair dessa esfera natural e começar a viver o sobrenatural. Sair de uma esfera ordinária e viver uma esfera extraordinária. Está chegando o tempo de nós pararmos de brincar de ser crente. Você entende isso? Nós temos que parar com esse negócio. Vamos empurrando, porque até o ladrão da cruz no último momento se arrependeu. Deixa eu dizer uma coisa: não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Pode não dar tempo, porque a palavra de Deus, ela é integridade para a minha vida, porque o reino do céu é íntegro. Amém? Então, se Deus está dizendo que eu sou, eu vou crer naquilo que Deus está dizendo que eu sou. Eu não vou crer no que uma pandemia diz, que um governo diz, que uma economia diz. Não estou dizendo que é mentira o que está acontecendo, mas há uma verdade absoluta, e eu creio nessa verdade absoluta. Amém, irmão? Estou com saudade do seu amém, Jesus. Oh, meu Pai. Não estou dizendo que está falando se na internet, na mídia, seja mentira, mas eu creio numa verdade que é acima das verdades que estão sendo ditas. Agora, se você está crendo numa mentira, aí está feio mesmo. Se você está crendo agora não é mentira, agora é fake news, né? Agora é fake news o negócio. A palavra de Deus não é fake news. A palavra de Deus não é imparcial. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é inerrante. Apesar que alguns estudiosos aí, vamos falar estudioso, é besta, né? Acha que é estudioso, né? Diz que algumas partes da Bíblia não contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é. Ela não contém pontos que não sejam a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então há verdade sim sobre a minha vida sendo dita, sendo executada, mas eu creio numa verdade que está acima de toda a verdade. Você crê comigo? Então Números capítulo 23, versículo 22. Por favor. Depois você leia, tá? Para você entender o contexto que eu vou falar aqui agora. O capítulo 23, o 22, 23 e 24. Mas aqui o versículo 22 diz a palavra de Deus. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as de um boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eu quero só pegar esses dois versículos, eu vou ler alguns versículos com você aqui. Se você for lá para o capítulo 22, você vai ver que essa preocupação deste rei chamado Balaque, ele contrata um homem, um mago, vamos dizer assim, um mago, né? Que se dizia falar em nome de Deus, mas não falava nada. Depois ele teve um encontro, o Espírito Santo pegou ele, ele foi cheio pelo Espírito lá no capítulo 24, mas até aqui então não. Ele é contratado por esse homem, vão lá oferecer dinheiro para ele, esse Balaão. E ele disse que ele tinha que consultar a Deus. Homem de Deus não fica consultando a Deus para receber propina, irmão. Está entendendo? Esse homem foi consultar a Deus se ele tinha que pegar propina ou não. É essa a tradução para o dia de hoje. E Deus fala assim para ele: não vai não. E ele pega e não vai, ainda é obediente. Mas depois vem outro e começa a oferecer um pouco mais. Ele vai consultar Deus de novo. Ele estava querendo, o coração dele estava corrupto. Pedro fala que o coração dele estava corrupto. Ele queria sim o dinheiro, porque esse rei queria amaldiçoar o povo de Deus.
Esse rei queria trazer uma maldição sobre um povo que era abençoado. Você vê em todo o texto aqui, nesses 3 capítulos, que havia uma bênção de Deus, e queridos, e quem é abençoado por Deus é abençoado por Deus e acabou. E ponto final, não tem conversa. E aqui eu quero falar para você sobre isso, sobre essa força como a de um boi selvagem. Deus, ele usa essa ilustração, que nós temos uma força, né? O povo de Deus tem uma força como a de um boi selvagem. Ele usa uma ilustração. Isso na teologia chama-se linguagem antropomórfica. Ou seja, a linguagem que Deus entende, o homem não entende. Então ele pega uma linguagem que o homem entende e passa para o homem. Então ele usa essa ilustração dizendo: a força do meu povo é como uma força de um boi selvagem. Esse boi selvagem aqui, dependendo da cor, se você estiver lendo na corrigida, na revista corrigida, está escrito unicórnio. Não é esse ser mitológico aí, ridículo que você vê por aí. Isso aí não existe, né? Essa tradução de unicórnio é um touro selvagem. Não é aquele cavalinho meio estranho com um chifre na cabeça, não. Que às vezes você vai ler e fala: ah, unicórnio está na Bíblia. Ai, pastor, unicórnio está na Bíblia? Unicórnio está na Bíblia. Não, não está. Você está com a corrigida aí? Está escrito unicórnio? Tem alguém com a corrigida? Está escrito unicórnio, está escrito aí? Está escrito unicórnio. Não é esse ser mitológico aí, todo cheio de purpurina. Amém? A tradução é um touro selvagem. Então Deus, ele usa essa linguagem de um touro selvagem, de um boi selvagem, mas também não era um boi selvagem. Era um animal que hoje é extinto. Esse animal não existe mais. E não existe mais. Se você fosse colocar a imagem para você, só para você entender a ilustração. Se você fosse colocar a imagem desse boi selvagem, ele seria como se fosse um búfalo, aqueles bem grandes assim. Sabe aquele boizão grande? Né? Eles comparam muito, os estudiosos comparam muito com um bisão. Ele é maior do que um búfalo ainda. Mas esse animal, ele não existe mais. Mas Deus, ele usa essa figura para dizer que há uma força, há uma unção, há uma bênção, porque Deus tirou o povo dele com mão forte. E se ele nos tirou de uma escravidão que nos prendia, nos aprisionava emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ele não mudou, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então essa palavra que nós estamos lendo aqui é para os nossos dias de hoje. Amém ou não? Então esse homem é contratado, ele fica movido com essa propina que ele queria receber, e aí Deus dá uma permissão para ele: vai lá. Mas você vai falar o que que eu mandar você falar. E aí no meio do caminho você conhece essa história. Ele monta na jumenta dele, né? E ali a jumenta é mais inteligente do que ele. Para mim o jumento é o Balaão, não era a jumenta, né? A jumenta é mais inteligente do que ele. Deus, a Bíblia diz em Pedro que Deus deu uma voz humana para que a jumenta falasse com Balaão. Porque havia um anjo de espada desembainhada que ia acabar com aquela conversa dele ali. E a jumenta salva a vida daquele homem. E você já conhece a história. E ali ele começa a trazer, edificar altares. Ele traz a primeira palavra. Ele, ao invés de ele amaldiçoar, Deus vem com uma profecia. Quanto mais o inimigo tenta trazer desgraça em nossas vidas, quanto mais o inimigo tenta trazer situações contrárias em nossas vidas, mais a palavra de Deus se cumpre. Depois você lê as 3 profecias que estão escritas aqui. E Deus veio trazendo bênção sobre bênção no povo, bênção sobre bênção no povo. E ele veio assim multiplicando a bênção na vida do povo, dizendo assim: olha, não há como amaldiçoar. Chega um determinado momento que ele diz assim: não há como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Só não pega na pessoa do lado não, vai falar assim para ela assim, ó, bem de candizóis assim, ó: se é abençoado, acabou. Igual se você é de casa, pode falar para seu cônjuge aí. Não dá para ouvir sua voz, ô máscara desgraçada. Amém? Oh, não pode tocar aqui não, velho? Hã? Ei, é verdade. Tá bom. Então tá bom, glória a Deus por isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Existe aqui nesse texto uma palavra e uma unção. E eu separei em 8 princípios. Até 00:30, estou com a palavra encravada 6 meses, irmão, para falar para público. Até 00:30 eu acabo. Mas há 8 princípios que eu tirei dentro desses 3 capítulos aqui e de alguns outros textos da Bíblia, para mostrar para você que nós somos um povo abençoado e acabou. Para mostrar e provar para você o que é realmente viver a unção como a de um boi selvagem. Aí, eu gosto muito de pegar as traduções, esse negócio de número na Bíblia. Queridos, o número 8 na Bíblia
O número 8 na Bíblia significa ressurreição. O número 8 significa um novo começo. Então há uma unção sobre nós. Quando eu estava meditando nessa palavra, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, né, da palavra que Deus liberou em janeiro para as nossas vidas, que haveria o nascimento de um novo propósito, essa palavra veio a calhar para as nossas vidas. Esse 8 significa ressurreição. Para existir ressurreição tem que existir morte primeiro, amém? E nós precisamos morrer para o pecado. Nós precisamos morrer para a carne. Nós precisamos morrer para as coisas externas do mundo, para que haja algo novo em nossas vidas. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Amém ou não? Nós somos enxertados. A Bíblia nós somos, o povo escolhido são os judeus, mas nós somos enxertados na videira. E se nós somos enxertados na videira, é a videira quem promove o alimento, é a videira quem promove os sais minerais, as vitaminas para a minha vida, dentro da palavra de Deus. Nós somos um povo escolhido e há uma unção que vai trazer para nós esse ano ainda resultados sobrenaturais. Quem recebe isso, diga amém. Esse resultado vai ser sobrenatural. Queridos, na verdade a ressurreição é um novo começo. Jesus na cruz, ele morre, ele encerra um ciclo. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele começa um novo ciclo para toda a humanidade. Você entende isso? Amém ou não? Por isso que você vê na Bíblia, antes de Cristo, hoje até os incrédulos acreditam assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Ali ele encerra um ciclo da lei, cumprida na vida dele, exercendo a graça após a sua ressurreição. E nós vivemos esse novo ciclo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente morre, ressuscita e acaba pecando de novo. Morre, ressuscita e acaba pecando de novo. Morre, ressuscita e acaba pecando de novo. Não, Jesus diz em Hebreus capítulo 9, que ele morreu uma única só vez. Não há mais necessidade de sacrifício para perdão de pecado. Não há mais necessidade. Ele morreu uma única só vez. Uma única só vez. O mesmo texto diz que está ordenado ao homem morrer uma única só vez, vindo em seguida o juízo. Você entende o que eu estou dizendo? Então a ressurreição é para aquele que morreu, ressuscitou, ele está vivendo esse novo começo. É por isso, queridos, que o domingo é o nosso dia de descanso, entre aspas, não é o seu, o meu não. É o nosso dia de descanso, porque nós não precisamos de um dia para descansar. Nós precisamos de uma pessoa. Amém? Se o seu descansa na segunda, na terça, na quarta, não sei se você trabalha com folgas, você tem um dia para descansar o seu físico, mas existe uma pessoa para você descansar o seu espírito, voltar a sua vida para essa pessoa. Nós não precisamos de um dia, nós precisamos de alguém. Amém ou não? Está entendendo? Esses 6 meses você descansou nesse alguém? Sim ou não? Nossa, gente. Os idosos estavam mais animados de manhã. Com a barriga cheia, né? Comeu demais, né? O domingo é esse nosso dia de descanso, porque domingo representa a ressurreição. Ele morreu na sexta, não morreu? Sim ou não? Ressuscitou quando? Novo começo. Está entendendo? Eu peguei algo interessante na Bíblia sobre a questão do 8. Não é numerologia não, tá, irmão? É só para você entender algumas coisas que significam aqui. A Bíblia fala de que quantas pessoas desceram da arca? Quantas? 8. Novo começo. Não foi isso que ele disse para Noé? Agora desce. Começa tudo de novo. Um novo começo. Desceram 8 pessoas. Ali simboliza a ressurreição, porque eles passaram por um dilúvio, eles passaram por destruição, eles passaram por tempo de morte, e Deus estava dizendo para o seu povo assim: agora eu vou dar nova vida. Eu sempre digo isso, para Noé o problema não foi subir na arca, para Noé o problema foi descer da arca. E quando ele desce ainda ele enche a cara ainda. O problema não é entrar numa pandemia, o problema é sair dela. Amém ou não? O problema não é ficar em casa, o problema é sair de casa. E agora? Eu estou surpreso, de manhã tinha gente, agora à noite tem gente. Eu achei que não ia vir tanta gente. Você me surpreendeu hoje, em nome de Jesus. Eu não imaginava. Graças a Deus que a sua mente não está inculcada com isso. Então o problema não é estar em casa, mas é o que eu estou fazendo em casa. O problema não é estar na arca, mas o que eu estou fazendo na arca. Porque vai chegar um dia que eu vou ter que descer da arca, porque a arca não vai ter mais proveito para mim.
Chegou um dia que não teve mais jeito, a arca parou no Monte Ararat e ficou lá. Não tem mais proveito. E agora? Tudo de novo. Por isso que eu estou profetizado que esse ano nós vamos terminar melhores do que nós começamos, em nome de Jesus. Desce da arca, porque Deus tem algo novo para nós nesses dias. Amém ou não? Para você ter ideia, outra coisa interessante. Jessé tinha 8 filhos. Quem era o 8º? Quem foi o rei de Israel? Algo novo para a nação de Israel. Deus não quis Eliabe, Deus não quis Samar, não quis ninguém. Ele quis o 8º filho. Ele estava preparando um novo tempo para a nação de Israel. E mesmo Davi pecando, a Bíblia diz que não houve rei semelhante a ele. Quem não conhece o rei Davi? Até os nossos pequenininhos conhecem o rei Davi. Você está entendendo? Outra causa interessante. Todo leproso, quando ele era cometido de lepra, a Bíblia diz que ele ficava 7 dias afastado do arraial, no lugar separado para o leproso. Quando ele era limpo, ele voltava em qual dia? 8º dia. Por quê? O pecado representa a lepra. Quando eu me arrependo do pecado, Deus tem algo novo para a minha vida. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E só está em Cristo quem passa pelo arrependimento. Está entendendo? Outra coisa interessante, curiosidades, né? O sacerdote trabalhava sempre no 8º dia da consagração. Ele se consagrava durante 7 dias. No 8º ele vinha com o seu trabalho, para trazer algo novo de Deus para a nação de Israel. Amém? Agora vai comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 28. Por favor. Estou saindo da introdução agora. Nós já vamos entrar aqui. Lucas capítulo 9, versículo 28. Quem achou, diga amém. Cerca de 8 dias. Quantos dias? A transfiguração aconteceu no 8º dia. Porque no 8º dia, eles já estavam proclamando a ressurreição. E pela ressurreição, nós seríamos glorificados. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada. Suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos ficar em casa? O fica em casa começou aqui, ó. O povo quis ficar. Olha aqui, ó, vamos fazer 3 tendas, será uma sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, o meu escolhido, ouçam-no, né? Escutem-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. O fica em casa começou aqui. Pedro ficou extasiado. Eu falei assim: vamos ficar aqui, vamos embora não, deixa o povo lá. Deixa os crentes lá se lascar, se matar lá embaixo. Vamos ficar nós aqui. Eu monto uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Mas ali é uma outra ministração isso. Mas Moisés estava apresentando o tempo da lei. Elias representava o tempo da profecia, o tempo profético. E ali estavam se cumprindo na graça em Jesus. Mas isso não vem ao caso agora. Mas é muito bom estarmos em Jesus. É muito bom estarmos ali no secreto com Jesus. Mas amanhã é segunda-feira e nós temos coisas para enfrentar amanhã. E pela integridade da palavra eu tenho que descer do monte em alguns momentos da minha vida e enfrentar os meus dias, porque há uma palavra de bênção sobre mim, há uma palavra de bênção sobre você. Então é muito bom estarmos lá sim, e todos os dias nós temos que voltar para esse lugar, todos os dias nós temos que entrar neste lugar, todos os dias nós temos que ir para o Santo dos Santos, fechar a porta do quarto, buscar a Deus no secreto. Mas no dia seguinte eu tenho que sair para enfrentar as condições e as intempéries da minha vida, porque há uma palavra de vitória, há uma palavra de bênção para mim. Nós somos abençoados e ponto final. Não tem essa conversa: ah, mas o que será? Ah, mas não, há uma palavra em nós, pela integridade dela, que nós temos uma bênção, e aquilo que Deus abençoou não tem como ser amaldiçoado.
Amém? E eu entro nesses 8 princípios para a gente encerrar. Bem rapidinho. Se você voltar comigo em Números, volta lá, Números 23. Versículo 22, que a gente começou o texto. Eu quero expor aqui esses 8 princípios com você. Números 23, versículo 22. Olha o que o texto diz. Deus os tirou do Egito. Deus tirou da onde? Deus nos tirou do Egito, irmão. Deus nos tirou das trevas. Estava reservado para nós trevas. Estava reservado para nós inferno. Estava reservado para nós passarmos a eternidade no inferno. Sabia disso? Você sabia que o inferno não é do diabo? O diabo só está lá de intruso. Isso é uma outra história que a gente conta depois. O inferno não pertence a ele, o inferno é de Deus. Eu só vou aguçar um pouquinho você. Quando a Bíblia diz no Evangelho que aqueles, nós não, aqueles que forem para o inferno, para o lago de fogo, né, a segunda morte, e vai ser atormentado. Você sabe por quem você vai ser atormentado? Deixa eu para lá. Você vai ser atormentado pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou a chave da morte do inferno. Você não vai ser atormentado, em nome de Jesus. Nós vamos para o céu. Desculpa aqui minha expressão. Ele foi lá e tomou a chave da morte do inferno. Então não pertence. O diabo não tem nada. O diabo não tem nada. Mas só que muitas vezes a gente dá lado para o diabo ter algum aspecto, algum propósito, algum espaço na nossa vida. Sendo que ele não tem nada. E se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu vivo a plenitude de Cristo, eu vivo a abundância, como diz em João 10:10, ele me deu vida, e vida é abundância. Eu ainda fico dando legalidade para o diabo agir, falar e ministrar sobre a minha vida, sendo que ele não tem nada. Você entende isso? Amém? Então a minha preocupação nesses últimos dias é levar você a entender que esse Jesus está voltando. Se ele voltar, ele vai vir buscar, ele vai arrancar, porque a palavra arrebatamento é arrancar com violência, a palavra arrebatamento é arrancar com força, não vai dar tempo, o tempo é agora, amém? E quando ele diz que nos tirou do Egito, ele nos tirou da escravidão, nos tirou do inferno, nos tirou da morte, nos tirou do pecado, ele nos tirou com um braço forte, não foi moleza não. O diabo não queria soltar o povo do Egito. O faraó não queria deixar o povo do Egito ir. E Deus vai lá e entra com providência. E ele fez isso através de Jesus. O diabo não queria te soltar. O diabo não queria liberar você. Jesus teve que ir para a cruz com violência. Sofrer violência para nos arrancar das mãos do diabo. E ele arrancou das mãos do diabo. Você pode dizer amém por isso? Ele nos arrancou do inferno. Ele nos não, vocês não vão mais, vocês não. Eu vou lá. Jesus foi no inferno em nosso lugar, meu Deus do céu. Nós não vamos para lá, ele foi para lá. Você entende isso? Então viva essa verdade absoluta. Porque o primeiro princípio é que Deus nos fez na unção como de um boi selvagem, porque nós nos tornamos, nós não éramos, nós nos tornamos um povo forte. Nós somos fortes. Mesmo em nossa fraqueza, nós somos fortes. E é na nossa fraqueza mesmo, é na nossa fraqueza que Jesus quer operar. Paulo fala, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso mesmo. Essa fraqueza fala de dependência. É ali que meu poder opera, é ali que meu poder ministra, quando eu sou totalmente dependente dele. Eu sou teu, Jesus, não tem mais o que fazer. Você entende? Versículo 8 do capítulo 24, vira a página por favor. Segundo ponto. Diz assim: Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as de um boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Segundo ponto, nós nos tornamos abençoados, e há sobre nós uma unção como a de um boi selvagem, porque nós somos um povo que possui destreza para destruir o inimigo. Nós temos essa destreza para destruir o inimigo. Por isso que Deus diz para Josué: ei, seja forte e corajoso. E 3 vezes Deus fala para Josué: seja forte. Se ele está dizendo para ser forte e corajoso, é porque aquilo que Josué iria enfrentar podia trazer medo e podia trazer fraqueza. Mas Deus já se antevê e fala assim: seja forte, seja corajoso, não se atemorize, como eu fui com Moisés.
assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Você acha que Deus deixou esse versículo lá para contar historinha para nós? Deus deixou esse versículo sendo que eu disse para você que a palavra de Deus é ontem, hoje e é para sempre. Então se Ele disse que Ele foi com Moisés, com Josué, com Elias, com Eliseu, com todos os profetas e apóstolos, Ele não vai ser com a gente? Nós nos tornamos esse povo que possui destreza, porque a palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Nossa vida é batalha, irmão. Amém? Você pensa que ser crente é molinha, é melzinho na chupeta? Não é não, ué. O povo que mais se esforça, o povo mais que luta é crente. É crente, não vem com essa conversa de que reino de Deus é moleza, e nós vamos para o céu na moleza, e lá no céu nós vamos ficar tudo na rede pendurado, sem adorando. Se Deus criou o trabalho, no céu também tem. Pensa você que você vai ficar lá só engordando espiritualmente, comendo banquete de Jeová, não, ué. Você está entendendo? Mas aqui Ele adestrou as nossas mãos. E em Deus nós nos tornamos pessoas invencíveis. Você entende isso? Amém. Terceiro ponto. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 33. Parece que estou pregando só para a câmera. Deuteronômio capítulo 33. Versículo 17. Abre a Bíblia aí, rápido. Meu tempo já estourou aqui. A Bíblia diz que ele tem a imponência do primogênito do seu trono, do seu touro. E as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais as milhares de Manassés. Terceiro ponto, nós nos tornamos um povo forte, porque há sobre nós uma unção como a de um boi selvagem, porque somos um povo que ultrapassa todos os limites para nos parar. Esse tempo é muito propício para isso. O diabo quis te parar, não quis? Quis ou não quis? O diabo quis te parar, não quis? Mas há uma unção sobre a tua vida. Há unção sobre a tua vida que ele não pode parar. Há uma unção sobre mim e sobre você, como a de um boi selvagem, que ultrapassa todos os limites impostos para te parar. Querido, só Deus pode nos parar. O diabo não tem esse poder mais, a não ser que você dê esse poder para ele. Amém? Você está entendendo? Entende isso ou não? Quarto ponto. Há essa unção como de um boi selvagem sobre as nossas vidas, porque nós somos um povo que não se prende ao jugo do homem, ao jugo de um sistema, ao jugo de Satanás. Queridos, essa unção, ela independe da palavra do homem. Esta unção depende da palavra de Deus. Se você abrir lá depois, não precisa abrir, mas em Jó capítulo 39, do versículo 9 ao 12, você vai ver Jó trazendo uma ilustração de que não há como prender um boi selvagem. Não há como amarrar esse boi selvagem. Porque não se prende um boi que não é domesticado. O boi selvagem, eu estava vendo sobre isso, o boi selvagem só obedece à voz do dono. Pegou aí? Então nós não nos prendemos a uma limitação de sistema, não nos prendemos ao limite de Satanás, nós não nos prendemos a uma palavra de homem, nós nos prendemos e dependemos da palavra de Deus. Não estou anulando as outras verdades, mas há uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. Viva por essa verdade absoluta em nome de Jesus. Quinto ponto. Há uma unção sobre as nossas vidas, como a de um boi selvagem, porque nós somos um povo abençoado. O inimigo não imagina, queridos. O diabo não imagina o perigo que ele corre diante desse povo que se tornou um povo forte. Há uma preocupação. Satanás se descabela quando você vem para a igreja. Fala aí, lá, vai lá ele ouvir de novo. Satanás se descabela quando você liga o seu YouTube e coloca no canal. Satanás, ele fica... Moabe, rei de Moabe, Balaque ficou desesperado. Ele falou, eu preciso fazer algo, tem que amaldiçoar esse povo. Esse povo está como um boi, está comendo tudo, tá, e crente come pra caramba mesmo, né? Isso já vem desde lá de trás. E o povo começou a comer tudo, o povo começou a destruir tudo, o povo começou a tomar espaço na terra, e ele começou a ficar desesperado. E é isso mesmo, você tem que acordar todo dia dando dor de cabeça pro diabo. Ah, pastor, não fala assim, que pode vir retaliação. E eu tenho alguma coisa com o diabo para vir retaliação na minha vida? Tem nada com ele, não tem nada comigo. Tem que acabar com essa cultura. Ele tem sim poder, ele tem sim algo que foi dado por Deus para ele, mas há uma autoridade absoluta sobre nós.
Satanás não é filho, nós somos filhos. Amém ou não? E só tem autoridade quem é filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas você não tem medo da retaliação? Não, não tenho. Não tenho, porque todos os dias eu estou ali, jogado aos pés dele, buscando misericórdia e graça para a minha vida. E a Bíblia diz que as guerras não são minhas, as guerras são do Senhor. Então guerreio, como Saul disse para Davi, guerrei as guerras do Senhor. Para de guerrear a sua guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado, bem devagar, não cospe muito não. Fala assim, ó, para de guerrear a sua guerra. Guerreia a guerra do Senhor. Sabe por quê? Você ficar guerreando a sua guerra, você vai cansar. Mas quando você guerreia do Senhor, é quem guerreia é Ele. Aprendeu aí? Sexto ponto. E também, queridos, dentro desse texto, há uma palavra do Senhor sobre os nossos descendentes. O sexto ponto é, há uma unção como a de um boi selvagem em nossas vidas, porque nós somos um povo. Nós somos um povo que faz com que os seus descendentes, os nossos descendentes, não se tornem acomodados, mas sim uma geração inquieta, que entram e tomem posse por herança. É essa geração que nós estamos preparando aqui, ó. Eu já falei para eles, eu quero mais 15 anos. 15 anos, eu saio daqui. Quando eu completar 60 anos, eu não fico mais aqui. Eu saio daqui e vocês assumem essa igreja. Mas vê se eles ficam acomodados. Eu não deixo eles acomodados. Sempre jogando neles, sempre lançando neles, sempre aproveitando e apontando o caminho para eles, para que eles possam vir daqui a 15 anos. Isso se Deus não permitir antes, Pai. E falar assim, ó, agora vai meu filho, manda beijo, vira as costas, nem olha para trás mais, que eu vou te levar para outro lugar. E eu quero ir, irmão, para essas nações. Há uma palavra profética na minha vida, para ir às nações pregar a palavra. Mas eu tenho que deixar alguém aqui. Eu não posso deixar essa geração acomodada. Eles não param comigo. Estão sempre ali, estão sempre ali, estão sempre ali. Porque eu sei o que Deus tem reservado para cada um deles. Eu sei o que Deus tem reservado para essa próxima. Não é outra geração, é uma próxima que vai nos substituir. Está entendendo? Eu não posso colocar outro velho no meu lugar. Eu já estou velho, tem que colocar uns mais moços no meu lugar. Amém ou não? Você entende isso? Ora por mim, irmão, que seja menos de 15 anos. Glória a Deus. Nós já estamos nos preparando para isso. Nós já estamos nos preparando para isso. Ah, mas pastor, 15 anos, passa assim, ó. Se Jesus não voltar antes, né? Porque eu creio que Ele volta antes. Eu creio que Ele volta antes. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Sétimo ponto. Há uma unção como a de um boi selvagem em nossas vidas. Porque nós somos um povo poderoso diante das guerras e de seus inimigos. Ei, levanta amanhã, olha para o seu espelho e fala assim, levantou um guerreiro agora. Mesmo com a cara amassada, torta, ramela para os cantos. Eu levanto meio assim, ó, sem enxergar nada. Mas para no espelho e fala assim, levantou um guerreiro. Levantou meio com sono, mas levantou. Você se prepara, Satanás, porque você vai ter dor de cabeça agora, hoje, nesse dia. Para de deixar o diabo colocar dor de cabeça no seu, hein? Começa a dar dor de cabeça para Satanás. Sabe quando ele começa a ter dor de cabeça logo pela manhã? Quando você abre esse livro. Quando você abre esse livro logo pela manhã, você fala, Jesus, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. Ele já começou a ter dor de cabeça. Porque ele sabe que Deus vai se revelar para você, e você vai andar pelos princípios e pelos propósitos daquilo que Deus te revelou. E por último, abre comigo em Isaías. Não precisa abrir não, eu vou citar para você aqui. Isaías 34, verso 7 diz assim, os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Olha o que esse texto está dizendo. Nós somos um povo forte, há uma unção como a de um boi selvagem, porque nós somos um povo que se destaca. Nós somos um povo que se distingue. Nós somos um povo que se diferencia dos outros. Pelo menos temos que ser, né? Nós temos que ser para dar testemunho. Amém? Seu casamento tem que dar testemunho. Sua vida profissional você tem que ser um testemunho. Amém ou não? Lá no seu trabalho você tem que ser seu testemunho, irmão. Você tem que se destacar ali. Você tem que se distinguir ali. Você tem que ser diferente ali. Porque há uma unção de bênção sobre nós. E há uma unção, esse texto está dizendo, de fertilidade sobre as nossas vidas. Levante sua mão, quero liberar algo sobre sua vida agora. Em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida agora esta unção de fertilidade.
Aonde você colocar as mãos a partir de agora, haverá multiplicação, haverá fertilidade, haverá honra, haverá prosperidade. Aonde você colocar a planta dos teus pés, as portas se abrirão, os milagres acontecerão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você entende isso? Eu vi algo de um pastor há muito tempo atrás. Ele dizia que Faraó era o rei, mas quem governava era José. Nabucodonosor era o rei, mas quem governava era Daniel. Por quê? E a Bíblia diz que Daniel, nele havia um espírito excelente, porque ele se destacava. Daniel, irmãos, presta atenção, Daniel foi o único exilado que entrou no exílio e saiu dele, vivo. Ele se destacou durante 3 reinados. Nós somos esse povo que precisa se destacar aonde Deus nos colocar, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Mas para Daniel se destacar, Daniel saiu com quase 100 anos de idade, mas ele saiu, porque ele sabia que um dia ele voltaria para Jerusalém. Ele foi um dos únicos profetas exilados que entrou com 12 para 14, no máximo 16, dependendo do estudo que você faz. Na cova dos leões ele foi lançado com quase 80 anos. E lá no capítulo 12, já estava quase com 100. Ele foi o único profeta que saiu do exílio. Por quê? Porque havia uma unção sobre ele. Há uma unção sobre nós. Você está entendendo isso? Essa unção de fertilidade está sobre a tua vida. Deixa eu dizer algo para você profeticamente aqui. Se você perdeu algo durante essa pandemia, se o diabo arrancou algo de você, você teve uma perda. Deus me fala que pessoas aqui tiveram muitas perdas. Deus vai trazer essa unção de fertilidade na sua vida, e você vai receber de volta. Receber não, você vai conquistar de volta, num tempo mais curto que você imagina. Assim diz o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.